Bem-vindos a um período de significativa transformação e profecia que antecedeu o nascimento de Cristo, marcando os 400 anos antes do início da Era Comum. Durante esse tempo, o mundo antigo testemunhou eventos que moldaram a história e cumpriram profecias notáveis. Na cena mundial, o Império Persa emergiu como uma grande potência sob a liderança de Ciro, o Grande. Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C., cumprindo uma profecia feita pelo profeta Daniel. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, contém a profecia de que Ciro seria o instrumento de Deus para derrotar Babilônia e permitir que os judeus retornassem à sua terra. Isso está registrado em Daniel capítulo 9 versículo 25. Em 538 a.C., Ciro emitiu o famoso Edito de Ciro, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o Templo de Salomão. Esse evento foi crucial para o cumprimento da profecia de Daniel e para a restauração de Judá. O Edito de Ciro é mencionado na Bíblia em Esdras capítulo 1 versículo de 1 a 4. Durante esse período, os impérios se sucederam, com o Império Persa sendo sucedido pelo Império Grego sob a liderança de Alexandre, o Grande. Em 333 a.C. as tropas persas foram derrotadas por Alexandre o Grande. Então se deu início ao período helenístico que durou entre 330 e 166 a.C. Alexandre tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. Em 323 a.C. Alexandre morreu, e seu império foi dividido entre seus generais. Dessa divisão surgiram duas dinastias, a Ptolomaica, no Egito, e a Seleucida, na Síria e na Macedônia. Por mais de 100 anos essas dinastias disputaram o controle da Palestina. Durante esta época em 332, a primeira tradução do Antigo Testamento foi traduzido para o grego conhecido como a tradução dos 70 ou Septuaginta e foi levado para a Biblioteca de Alexandria no Egito. Enquanto os ptolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus foram respeitadas. Porém, em 198 a.C., os Seleucidas assumiram o poder, o que posteriormente resultou num período dramático e heróico da história judaica. Os primeiros anos foram tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco IV Epifânio subiu ao poder, as coisas ficaram muito complicadas. Antíoco IV Epifânio tentou impor um tipo de helenização radical, cometendo grandes atrocidades. Ele tinha o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Matatias, um camponês idoso de família sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos, Judas, Macabeu, Jonatas, Simão, João e Eleazar, formaram a liderança da oposição ao governo de Antíoco IV Epifânio. O conflito conhecido como Revolta dos Macabeus, durou 24 anos de 166 a 142 a.C. Esse conflito culminou na independência de Judá até 63 a.C. Quando Simão, último dos 5 filhos de Matatias, morreu, a dinastia dos Asmoneus se transformou também num regime helenista, comparado ao imposto pelos Seleucidas. Entre 103 e 76 a.C., Alexandre Janeu chegou até mesmo a perseguir os fariseus. Finalmente em 63 a.C. a dinastia dos Asmoneus chegou ao fim, numa intervenção romana na disputa entre Aristóbulo II e Hircano II, filhos de Janeu. A dominação romana se iniciou de forma muito traumática para os judeus. O general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando sacerdotes e profanando o lugar santíssimo, após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. Assim, esses 400 anos antes de Cristo foram uma era de transição, onde o mundo antigo viu o cumprimento das profecias de Daniel e a reconquista dos judeus, preparando o terreno para eventos ainda mais significativos que moldariam a história do mundo.